juiz termina o jogo na Arena Castelão. Vitória do Tricolor de Aço no PC. Vamos então repercutir a partir de agora com o lance final daqui na 3. Adriano Júnior. Aí cola com a gente que aqui o domingaço é muito fora do normal. Fortaleza, Ceará. O juiz apitou, mas a bola ainda rola. A 3 FM. Com o lance final. Lance final, vitória do Fortaleza no Clássico Rei, 2-1, primeiro de 2016. Campo de jogo, Alex Oliveira, Rodrigo Cavalcante. Por aqui o Ricardo Conceição. A gente começou melhor o segundo tempo, né? Eles praticamente fizeram um lance ali que eles foram felizes. Foi uma jogada ali meio que um bate-rebate, a bola, o cara conseguiu ainda colocar a bola pro atacante deles, mas foi um grande jogo. O Ceará, ao meu ver, foi melhor, principalmente no segundo tempo, criou algumas chances, mas a gente não conseguiu ser efetivo. Vamos para a próxima. Tá aí a palavra do Ricardo Conceição, saindo por aqui. Baraca, o Ceará conseguiu criar algumas oportunidades, mas foi surpreendido com aquele gol no segundo tempo, né? Realmente. Na verdade foi um jogo do time só. No segundo tempo dominamos o time deles. Eles conseguiram achar uma bola ali e fazer o gol, mas a equipe do Ceará tá bem postada, tá com o padrão de jogo e a gente demonstrou isso, só que o resultado não veio. Tá aí a palavra do Baraca, por aqui saindo alguns jogadores do Ceará, saindo por aqui o Fernandinho. Fernandinho, o segundo tempo do Ceará foi muito bom, mas foi surpreendido com aquele gol no final, hein? Pois é, um lance que tava com nós, a bola quicou, eu achei que o Thiago tava na bola, ele acabou não ganhando, pegou desprevenido, ele tava nas minhas costas ali e acabou concluindo o gol. Mas futebol, clássico é assim, às vezes infelizmente nem sempre que joga melhor vence. Tá aí a palavra do Fernandinho falando sobre a situação de clássico. E por aqui o Bill. Vai com a vitória. Mérito do Fortaleza. Mas também não tirar o nosso mérito, porque a gente lutou até o final. E todo mundo sabe jogar clássico é detalhes. A gente errou 2 vezes, eles chegaram ao gol e fez. Tá aí a palavra do Bill falando sobre a situação. Por aqui o Rafael Costa. Lembrando que os jogadores do Fortaleza estão agora que vão sair do gramado. Tá aí, Alex. Portanto, os jogadores do Fortaleza agora saindo do gramado. Aqui no Ceará é fim de papo, todo mundo no vestiário. Vamos ouvir aqui então os jogadores do Tricolor de Aço. Juliano chegando por aqui. Tentar ouvir aqui o Max Oliveira, que acabou saindo sentindo, vamos ouvir. Jogamos forte, duro, como é um clássico que tem que ser jogado, e graças a Deus conseguimos o resultado positivo. Max, o time suportou a pressão do Ceará e fez o gol na hora certa. Graças a Deus fechamos bem a casinha ali, saímos num contra-ataque e conseguimos achar o gol da virada. E de virada é mais gostoso. Palavra do zagueiro Max, falando aqui com os amigos da 3. Vamos ouvir o Jean Mota, tá por aqui, vamos ouvi-lo. Jean Mota que também foi muito bem na partida. Uma semana atrás a gente estava desacreditado, a torcida aí xingando a gente, mas a gente sabe que a cobrança vai vir. E a gente trabalhou bastante, graças a Deus pude dar 2 assistências e nós saímos com a vitória. Ô Jean, por favor. Jean, a equipe suportou bem a pressão, né? E conseguiu virar a partida, que era o mais importante, sair com a vitória. Sim, na tabela geral a gente estava na frente. A gente estava no empate, viemos pro segundo tempo com o empate, e eles que tinham que vir para cima. A gente sabia que em uma bola a gente iria matar o jogo. Então a gente teve calma e essa bola, graças a Deus, consegui dar o passe pro Nube e saímos vitoriosos. Essa nova função sua no meio campo. Sim, muito feliz. Já tinha feito essa função na Portuguesa e estou muito feliz aqui com esse posicionamento tático e graças a Deus estou ajudando bem o time. Palavra do Jean Mota, saindo por aqui, vamos ouvir o Lima, zagueiro da equipe tricolor, também está saindo aqui. Zagueiro Lima, vitória importante, dá um passo importante o tricolor na tabela de classificação. Cara, esse grupo tá merecendo os parabéns pela volta por cima. A gente estava sendo muito criticado e até normal pela grandeza do clube, a pressão, mas a gente sabia que a gente precisava dar uma resposta, se acertar. O professor Marquinhos foi muito feliz na chegada dele, de organizar. Ele falou uma coisa importante e a gente tem que lembrar também, mérito do professor Flávio também, que tem fruto do trabalho dele, junto com o do professor Marquinhos, que chegou. E também parabéns para esse grupo, cara, que é uma entrega muito grande, desde o jogo do esporte. A gente vem trabalhando em cima do companheirismo, da luta dentro de campo, do empenho.
e vai ser assim até o final. A gente resgatou o brilho dessa equipe e ao lado do nosso torcedor fica realmente difícil ganhar de nós. Explica aí o lance do pênalti que você acabou sendo penalizado ali. Olha, eu preciso ver o lance e não vi, mas a bola bateu no meu rosto. E eu de costas. Como que eu de costas assim, né? O que eu falei pra ele, questionei ele, falei, professor, como que eu de costas ia pôr a mão na bola? Quer dizer, involuntariamente. E um detalhe, eu falei pra ele, a bola bateu no meu rosto. Na hora eu mostrei pra ele a marca do meu rosto, que tava vermelho. Eu falei pra ele, ó, pode olhar o lance e ver que não foi pênalti. Eu de costas, como que eu faria o pênalti? Mas, interpretação dele, eu fico um pouco chateado porque pesou muito pro lado de lá, né? Pro lado de Fortaleza eu acho que ficou devendo um pouco. Palavras do Lima, capitão da equipe tricolor, um dos últimos a deixar aqui o gramado. Tem por aqui ainda o Núbio Flávio e a gente vai ouvir aqui por enquanto o Ricardo Berna. Para mostrar para todos que esse grupo de trabalho está imbuído desse pensamento. Agora que todos comprem essa mesma ideia, venham nos apoiar, incentive os 90 minutos a cada partida durante a temporada e que Deus nos abençoe com conquistas, grandes conquistas. E o objetivo principal, que a gente sabe que é a ansiedade de todo torcedor, mas tem muita água para rolar, passar debaixo dessa ponte até o final do ano. Vamos passo a passo, jogo a jogo, com essa mesma humildade. O Berna falando com a gente, só o Núbio Flávio, autor do gol da virada, entrou para fazer o gol da virada. Núbio ainda por aqui, a gente vai chegar para ouvi-lo. Núbio Flávio, atacante da equipe tricolor, vamos ouvi-lo. Núbio, que entrou no segundo tempo, entrou para realmente resolver a parada, Núbio. Mas há pouco tempo eu jogo com essa camisa de baixo e eu estava devendo uma homenagem para ela, vendo a melhor hora possível, num clássico, num jogo difícil, e eu consegui homenagear minha mãe, que hoje está no céu, mas está orgulhosa do filho que ela tem. A metralhadora voltou a funcionar. Voltou e num momento importante. Eu acho que clássico é isso, futebol é jogado dentro de campo. Não adianta ficar de conversinha, ficar falando muito, conversa de A, B ou C, isso não resolve. O que resolve é dentro de campo e hoje eu consegui resolver. Palavra do Núbio Flávio, atacante tricolor, deixando o gramado. A gente vai aguardar agora as coletivas de imprensa com o Marquinhos. Assumiu a equipe esta semana, venceu 2 jogos decisivos, 2 grandes, o Sport no meio de semana e agora o Alvinegro de Porangabuçu, Adriano. É isso, Alex Oliveira e Rodrigo Cavalcante na saída dos jogadores depois da vitória tricolor no primeiro Clássico Rei de 2016. Fortaleza 2, Ceará 1, resultado final. O Núbio Flávio entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória do Fortaleza. O Rafa Costa no primeiro tempo de pênalti fez o gol do Ceará. O Anselmo ainda no primeiro tempo empatou e no segundo tempo o Fortaleza na frente novo, 2-1, com o Núbio Flávio fechando aí o marcador com um belo gol. Pegou de primeira, hein, o garoto, e venceu o Everson, o goleirão do Ceará. Campeonato Cearense, resultados de hoje. O Maranguape e Guarani de Juazeiro empataram em 0-0 no estádio Presidente Vargas. O Quixadá venceu o Itapipoca 2-0. Quixadá e Itapipoca disputam o quadrangular contra o rebaixamento. Maranguape e Guarani de Juazeiro disputam a segunda fase do campeonato estadual. Ontem o Uniclinic venceu no PV o Guarani de Sobral, 2-1. O Guarani de Sobral tá mal pra caramba aí nessa segunda fase. Já perdeu 2 jogos, tem 0 ponto aí na classificação. Olha só. Depois, e Adriano, e o Júnior Cearense ontem entregou o cargo. Pois não sei se a diretoria acertou, mas ele entregou o cargo depois da derrota. Continuar. Porque disse que a diretoria estaria negociando com o Vladimir de Jesus por trás dele. Pois é, então uma denúncia aí que o Júnior Cearense fez, e ele deve ter, não tem clima então. Se ele falou isso, eu não tomei conhecimento agora que você está falando, não há mais clima para ele continuar mesmo no comando técnico do Guarani. Se falou Pode isso, acreditar. Se falou isso, não tem, não, com certeza. Claro que eu acredito, tô falando que ele não tem clima para continuar, né? Não, eu queria só complementar essa informação. Eu vi no blog do Fabiano Rodrigues, que é muito competente. Os times do interior, sempre o Fabiano é muito bem informado a respeito desses clubes. Se ele colocou no blog dele, então, com certeza procede a informação. E o que deve proceder também é que o Júnior não deve continuar no Guarani de Sobral, que não há mais clima depois dessa declaração dele. Olha só, grupo B1. Fortaleza 6 pontos, é o primeiro colocado. O Uniclinic, com a vitória de ontem em cima do Guarani de Sobral, chegou a 3 pontos. O Maranguape, com 2 empates, contando com o de hoje, 0-0, tem 2 pontos, é o terceiro colocado. Grupo B2, o Guarani de Juazeiro ganhou 1 pontinho hoje, empatando com o Maranguape, mas havia vencido o Uniclinic na primeira rodada da segunda fase, chegou a 4 pontos. O time do Ceará tem 1 ponto, fruto do empate com o time do Maranguape. E o Guarani de Sobral é terceiro colocado, com 0 ponto, ganha. O Alvinegro aí perdeu o clássico e ficou numa situação assim
não diria complicada, mas que dá para colocar uma pressão, né, Edmilson, em cima do Ceará depois por conta da pontuação. É o segundo colocado com 1 ponto, atrás do Guarani de Juazeiro, que já tem 4. Pois é, e o Guarani salvou o Ceará, porque se tivesse empatado era lanterna, né? Ceará. Que coisa, né? Tem isso também, né? Pois é. Muito bem. O Guarani salvou o Ceará de ostentar a lanterna de um grupo com 4 equipes. Muito bem observado. Olha só, o quadrangular contra o rebaixamento. O Quixadá tem 6 pontos. O segundo é o Tiradentes, 6 pontos também. O saldo de gols do Quixinha consegue ser melhor que o do Tigre da PM. Tem 1 gol de saldo contra 0 do Tiradentes. O terceiro é o Itapipoca, 3 pontos. E o Icasa, hein? É o quarto, é o lanternaço com 0 ponto. Icasa que joga amanhã contra o Tiradentes no estádio Presidente Vargas, 8h20 da noite. Agora eu vou falar uma coisa, Edmilson. O Icasa tá querendo mesmo ser rebaixado. Eu tomei conhecimento que o Icasa sai de Juazeiro do Norte na manhã dessa segunda-feira, encara a estrada para jogar à noite. Não tem grana não, né? A situação é essa no campeonato. O abismo aí não tem fim, então, pro Icasa. Agora, veja como é interessante. Na semana passada, o Itapipoca foi lá em Juazeiro, meteu 4-1 no Icasa. Essa semana, agora, ontem, hoje, perdeu 2-0 pro Quixadá, o Itapipoca. Que coisa, hein? Foi lá em Juazeiro, meteu 4 no Icasa, perdeu hoje pro Quixadá de 2-0. O Itapipoca, não é isso? É isso. Itapipoca que ensaiou aí uma reação, mas agora quem tá bem na fita aí para escapar desse rebaixamento é o Quixadá Futebol Clube, né? Numa reação aí, e também o próprio time do Tiradentes. Então as equipes é o Quixadá do Agil, né? Agil do Santos, Agilzão assumiu lá e tá tirando onda, tá livrando aí o time do Quixadá do rebaixamento. Olha só, saiu os números da renda, agora que enquanto eu conversava com você, o Twitter da federação informa aqui os números da renda. Uma renda de 502.978. 502.978 para Fortaleza 2, Ceará 1, primeiro clássico rei da temporada, público pagante 24.312. 24.312 pagantes, público presente 25.242, o público presente na Arena Castelão para assistir essa vitória do Fortaleza contra o time do Ceará. É um público à altura desse primeiro clássico, Edmilson e Regis? É até bom, devido às expectativas, né? Nós tivemos uma repercussão ruim do que houve no meio de semana, né? Do conflito no jogo Fortaleza Esporte, entre a própria torcida do Fortaleza, e foi uma repercussão muito ruim. Ministério Público, a federação, os clubes envolvidos, vai ter organizado ou não vai ter, a extinção dessas organizadas. Então, por este clima que se criou, por essa repercussão ruim, por esse marketing negativo que se criou, eu acho um público surpreendente e positivo sim. Não condiz com a tradição do clássico, Adriano, mas devido às circunstâncias, foi até um número bom. Pelo horário, né? O dia, domingo à noite, complicadíssimo, né? Esse horário também aí. Esse horário alternativo, né? Pouco habitual, digamos assim, para um clássico rei, mas ainda assim tivemos um público, na minha opinião, muito bom, se nós analisarmos, né, Adriano, todos esses fatores que nós já comentamos aqui. Tá certo. Edmilson, público à altura aí do clássico para você? Até que dizia, quando fui consultado um pouco antes do início da jornada, eu dizia, se chegarmos aos 20, já saio daqui satisfeito. Porque até minha perspectiva era de 18 a 20 mil. Superou 24.312 pagantes. É assim, no estado em que a violência campeia. Hoje houve guerra, viu, Adriano? Eu acompanhando aqui pelas redes sociais, 2 policiais feridos lá no João 23, lá, nesse bairro. Bom, outro encontro marcado antecipadamente lá no Antônio Bezerra, ali no cruzamento da Perimetral com o Antônio Bezerra, outro aqui em Messejana. Então, muita gente colocando nas redes sociais. Saí de casa, mas vendo o que está acontecendo por aqui, estou voltando para não me arriscar a vida aí para esse jogo. Então, a violência toma conta e o torcedor prefere ficar em casa vendo pela televisão, no barzinho, cerveja mais barato, lanche mais barato, não gasta nada com entrada, com estacionamento, e parece bastante lógico isso, essa reação negativa do torcedor, da família cearense à violência nos estádios. Lance final, você acompanha aqui o fim de jogo, né? Depois da vitória do Fortaleza 2-1, o pós-jogo aqui com a equipe Bola na Rede, o Fortaleza vencendo o clássico 2-1 em cima do Ceará.
Falando em clássico, o futebol carioca também está acontecendo um clássico nesse momento. Fluminense e Botafogo, e o Botafogo vai levando a melhor mais uma vez em cima do Fluminense. Ribamar marcou o gol que vai dando a vitória ao Fogão aos 4 do segundo tempo. O jogo está pertinho do final já, começou 6h30, já está mais ou menos encaminhando para o final essa partida lá em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Fluminense 0, Botafogo 1, gol do jovem talento do Botafogo, Ribamar. Zundins, o jeans que veste bem. Seja uma revendedora autorizada Zundins em todo o Brasil. Acessando o Instagram, @Zundins12, autopeças colares. Na compra a partir de R$1.000 em peças, ganha o extintor ABC. Temos grande promoção em baterias Moura, 3290-1277. Adrice, o maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste. Avenida José Bastos, com telefone 3482-8000. Tem Adrice também na Mister Hall, 3235-6000, com atendimento veterinário para cães e gatos, com a doutora Lorena Rolim. Depósito Itaécia em Calcaia. Todo sábado tem promoção para você. Estrada Velha do Icaraí, próximo à rotatória. 3342-0502. Refresco Coringa, 10 deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedidos 85-98802-8826. Não abandone seu extintor. Ele pode salvar o seu veículo e a sua vida. Isso é sério, hein? Extintor Pó ABC apenas R$ 49,90. Obrigatório para transporte de passageiros ou cargas. Becrel, equipamentos contra incêndio. Vamos voltar a bater papo aqui com os nossos comentaristas, agora falando do jogo. Ed Maciel, 2-1, clássico deu Fortaleza na parada, apesar dos problemas. O Marquinhos Santos vem aí de 2 resultados positivos, como falava o Alex Oliveira, venceu o Sport no meio de semana, quebrando a invencibilidade do Leão da Ilha em 8 jogos, e na Copa do Nordeste também, e agora vencendo o rival, o Ceará. Pois é, o Marquinhos chega com 2 vitórias e o Fortaleza com 3 seguidas, né? Então ganhou do Maranguape, né? Ganhou do Sport e ganhou do Ceará. E quando a gente começa a falar sobre clássico, o clássico é assim, é meio que complicado, porque tudo pode acontecer no clássico. E é uma bola só que define o jogo. E felicidade do treinador que consegue fazer isso. Vou lembrar aqui, Adriano, que durante a jornada eu falava que o Marquinhos, inteligentemente, ele disse: olha, o Ceará tem 2 atacantes potenciais finalizadores, o Bill e o Rafael Costa, 2 grandes jogadores. Então eu vou evitar que a bola chegue a esses 2 atacantes. E o Lisca ajudou de certa forma, porque ele é louco para jogar com volantes. Recentemente eu conversei com um ex-jogador do Lisca, e ele dizia: Edmilson, se ele puder botar 1 no gol, 4 zagueiros e 6 volantes, ele vai jogar, porque ele é louco por volante. É um jogador que acha que tem que ter o máximo número de volantes no jogo. E ele escolhe jogar sem meia de armação, com 3 volantes, né? Ele tem meia para jogar, ele teria o Biancuti para jogar, mas ele prefere botar o Assisinho, ele prefere botar o Jonathan, ele prefere botar o Siloé, tá certo? E aí fica pagando caro por isso. Começa a cair na cabeça do torcedor aquela coisa do encanto pelo Lisca, porque ele começa a mostrar suas deficiências, começa a mostrar seus erros, e o torcedor começa a perceber que o torcedor não é burro, tá certo? Tá legal, Ed Maciel, o Regis Melo, 2-1 pro time do Fortaleza, mais uma vez o Fortaleza mexendo na equipe, o treinador é obrigado a isso, né? Porque jogadores contundidos, contra o Sport também perdeu o Felipe, que vem jogando na lateral direita, teve que improvisar de novo, e assim ainda conseguiu vencer o time do Ceará, alvinegro, que tá bem na fita na Copa do Nordeste, mas não começou bem essa segunda fase de campeonato estadual. Verdade, Adriano, eu acho que os problemas estão fazendo bem ao Fortaleza, né? Contraditório, engraçado isso, mas tem dado sorte. Isso só prova, na verdade, que o elenco do Fortaleza é bom, é qualificado, porque até no meio da partida, quando precisou fazer uma alteração tática, né, e também de peça, o time se ouve bem, o time se adaptou bem. O Juliano entrou tanto na partida de quarta-feira como hoje, também muito bem. Dudu Cearense na quarta esteve bem, hoje já não esteve presente, aliás, esteve, mas logo saiu, mas também foi bem quando esteve em campo. O Edmar compôs aquele lado ali direito bem, né,
na ausência do Felipe, depois voltou para a sua de zagueiro e o Pio ficou na direita e o time continuou sem maiores problemas defensivos, digamos assim, e teve a competência, né, o treinador, digamos, a estrela do treinador de colocar o Núbio Flávio, que é um jogador que eu confesso que ainda tem que provar muita coisa, mas mostrou que tem estrela, né, fez um gol importantíssimo. Eu até conversava com um torcedor aqui do Fortaleza, meu amigo, que na quarta-feira o Juninho, que é o titular, perdeu 2 gols nessa posição, e hoje o Núbio Flávio, com uma oportunidade, a única que o time teve no segundo tempo, fez o gol e decidiu a favor do tricolor. Então são essas coisas que são interessantes no futebol. Quando tudo parecia dar errado pro Fortaleza, o elenco se fortalece, o time se fortalece, os jogadores fazem aquela corrente entre si e vamos jogar, vamos lutar, vamos ter a postura, né, de guerreiros, e conseguem 2 vitórias que pouquíssimos apostavam nessas 2 vitórias do Fortaleza nesses 2 difíceis jogos, né? Contra o Sport na quarta e hoje contra o Ceará no domingo, um clássico rei. E interessante isso, né? A superação desse elenco, desse grupo, porque com tantas adversidades, tantas dificuldades, o time consegue 2 expressivos resultados. Adriano. Perfeito, o dia de Clássico Rei é dia de audiência bombada aqui também, né? A galera participando conosco, Cláudio Clauber. Galera que mora no PC também tá conosco aqui na sintonia. Torcedores do Ceará não devem estar muito alegres, hein, esses 2? Certo, mas estão ouvindo aí o nosso final, o nosso pós-jogo, o nosso lance final aqui com a equipe Bola na Rede. Olha só, tem mais gente conosco aqui, dia de clássico bomba demais a nossa audiência aqui. Quem tá aqui é o Samuel da Maraponga. Tá certo, Samuel, valeu aí pelo toque aqui no Bola na Rede Zap. Tem o Jonathan Lima, também está conosco aqui. Tem o Elton do Edson Queiroz, também por aqui está participando conosco. Deixa eu ver aqui. Ele está perguntando aqui, ó, para vocês comentaristas. Ele torce pro Ceará. Ele fala: o Fortaleza jogou bem os últimos jogos. Foi corpo mole para derrubar o Flávio? Alguém poderia responder aí? Vocês acham isso? Bem, Adriano, eu que até venho acompanhando o Fortaleza nesses últimos jogos. Você, Rodrigo? Por aqui o Rafael Costa chegando aqui para as coletivas. Daqui a pouco, pode continuar aí, Regis. Daqui a pouco, quando a gente se posicionar aqui melhor, eu te chamo. Ok. Respondendo a pergunta, Adriano, do torcedor, eu acredito que não foi corpo mole, porque inclusive alguns jogadores nas suas entrevistas citaram, o Lima mesmo hoje citou, e no jogo passado também o Guto citou o treinador Flávio Araújo, e com certeza há resquícios ainda nessas 2 partidas do trabalho do Flávio Araújo. Houve sim uma postura diferente do time. A apatia que se abateu nesse time, por exemplo, contra o Botafogo da Paraíba, era claro, era evidente. Não sei se havia um clima ruim, não com o próprio Flávio Araújo, mas com o trabalho. Talvez os jogadores não estavam conseguindo assimilar e pôr em prática naquele momento o que queria o treinador Flávio Araújo. É tanto que hoje ainda, pós saída do Flávio Araújo, nós temos jogadores citando o trabalho do Flávio Araújo, que hoje vem dando certo. Então que são coisas do futebol, torcedor. São coisas que realmente às vezes acontecem, né? Mas não acredito que tenha sido. Que às vezes nem sempre dá pra explicar, né? Coisas do futebol que nem sempre a gente consegue explicar, porque. Esse é um exemplo. É um dos esportes que fascina mais por isso, né? Tem coisas que não dá pra explicar, mas tá acontecendo. Fortaleza tá reagindo e sempre com problemas, sem poder repetir a mesma equipe, a mesma escalação, improvisando, mas uma coisa é certa, o Regis e Edmilson. O Fortaleza tem que consertar as coisas a tempo, porque fazendo assim de improviso toda hora, vai ter uma hora que não vai dar também mais. Então, mas tá dando certo, né? O momento o futebol é momento para dar certo. Pois é, mas aí se você continuar com o posicionamento errado, lá na frente tem tudo para dar errado também. É verdade. Agora, se você for observar, o Fortaleza jogou com um mistão aqui. Tem 6 jogadores do Fortaleza que são titulares que não atuaram hoje. Tá certo? Então, um fato precisa se dizer. Se o Flávio Araújo foi errado, saiu, não sei, mas que o Marquinhos deu uma aula ao Lisca, ele deu. Mas deitou e rolou em cima do Lisca, mostrando uma competência incrível. E para coroar esse fato, ele pegou e colocou um atacante lá, tirou um zagueiro e colocou um atacante. Aí, deixa eu ver aqui qual foi o tempo de substituição que entrou o Núbio Flávio, tá certo? Núbio Flávio entrou aos 16 do segundo tempo, em cima do Juninho.
tá certo? Mas teve uma hora que ele tirou o Marcos Oliveira de zagueiro, estava jogando com 3 zagueiros, abdicou de um dos deles, que era o Marcos, e colocou o Clebinho, tá certo? Então ele ficou com um time mais ofensivo e foi numa jogada dessas, numa substituição do Marquinhos. E aí é que eu digo, você alia a competência à sorte. Edmilson? Pois não. Aqui o Rafael Costa. Então vamos lá, né, Adriano? Bora lá, vamos lá com o Rafa. Depois a gente continua. Sei lá, teve. Eu sei que o clássico são os detalhes, como vocês costumam dizer, mas teve o jogo na mão e o jogo fugiu. Como é que se coloca o time nessa situação, Rafael? Não, a partida a gente começou muito bem, fizemos o gol, continuamos bem, mas a gente errou apenas uma bola, eles fizeram o gol. No segundo tempo a gente voltou melhor também, criando oportunidade, a bola não entrava. E outro erro da gente, eles foram felizes e fizeram o segundo. A equipe não teve mais a posse de bola, mas não teve chances reais de gol, tantas chances reais de gol. Foi isso que faltou para que a vitória se consumasse, Rafael? Não, acho que jogo assim é detalhes, né? Como foi feito. A gente fez o gol, mas pecamos ali. Todo mundo pecou ali na marcação, então eles foram felizes ali no esquema de jogo, no contra-ataque e mataram o jogo. Ô rapaz, a bola não tá chegando com tanta qualidade ali pra você e pro Bill, quer dizer, tem hora que a bola chega meio que mascada. Não, a bola tá chegando, apenas um jogo hoje que não deu certo, mas os últimos jogos vem chegando, hoje a gente tentou criar bastante, só que a bola não teimou em não entrar. O que o time fez no treinamento secreto, hein, Rafael? A gente treinou bastante, bola defensiva, treinamos tudo que tinha que treinar. A gente foi melhor na partida hoje, tem mais posse de bola, mas futebol tem dessas, né? Eles criaram apenas no contra-ataque e foram felizes. Seu primeiro clássico, seu primeiro gol, mas não veio a vitória, né? Sim, primeiro clássico, rei. Trocaria meu gol pela vitória, mas tranquilo, vai ter mais clássicos, se for apenas o primeiro desse ano. E vamos lutar pra gente sair vitorioso quando for na reta final. Essa situação do Ceará, né, apenas com um ponto nessa fase, preocupa vocês jogadores, Rafael? A gente está apenas com um ponto, mas estamos na zona de classificação. Depende apenas da gente. Então, o próximo jogo, foco total contra o Uniclinic para tentar sair vitorioso. Tá aqui o Rafael Costa, o Alex, se você estiver com alguém aí do Fortaleza, pode seguir. Tá por aqui. Vamos ouvir o Ricardo Berna, goleiro do Fortaleza. Era um momento de afirmação, perdemos um treinador, chegou uma nova comissão técnica que tem muito mérito em tudo isso que está acontecendo. A forma que eles chegaram, implementaram o trabalho deles com confiança e sabendo transmitir essa confiança para nós jogadores, acho que foi uma somatória de fatores, né? Todos os jogadores procuraram ter muito foco em tudo que vinha acontecendo, sentir bastante tudo que nós passamos, né? De 10 dias atrás para trás, né? E procurar também sentir aquela resposta que a gente que a gente sentia que vinha das arquibancadas, né? O sentimento do nosso torcedor. Jogadores que chegaram esse ano no clube, jogadores que estão há pouco tempo, como eu próprio. Outros jogadores que já estão aqui há algum tempo, mas não são aqui de Fortaleza, mas já tem uma certa identidade com o clube. A gente procurou entender tudo isso, assimilar, né? Sentir bastante e procurar colocar em prática com todo o nosso potencial de trabalho. E glória a Deus, claro que sem ele nada disso seria possível nesse momento, né? 3 resultados positivos, 3 resultados dificílimos que nos colocam numa condição muito boa. Não só no estadual como foi hoje, mas também com chance de classificação na Copa Nordeste. Vamos iniciar agora a Copa do Brasil na próxima quarta. Vai lá, Rodrigo, com o Lisca. Aqui o técnico Lisca. Teve um time que propôs o jogo o tempo inteiro, teve maior volume, teve a chance de matar a partida quando estava 1-0, não matou. E aí nesses 2 lances esporádicos, aí na qualidade do Jean, a boa conclusão do Núbio também no segundo gol, eles fizeram as 2 chances deles e acabaram vencendo a partida, né? Então a gente está muito triste, está sofrido, porque sempre é ruim perder um clássico, mas perdemos uma batalha e a guerra continua, né? Hoje estamos classificados, ainda estaríamos com a vantagem na semifinal, pegaremos o Uniclinic, temos uma decisão com eles na quarta-feira. E aquilo que eu falei para os jogadores, né? Sofrer, né? Doído, mas já no banho, sair no ralo essa derrota e já começar a se preparar para a próxima partida, que nós temos no mínimo mais um clássico com eles, e quem sabe mais 2,
E aí nós vamos ver quem que na hora H vai chegar. Ô, Lisca, fala aqui na posição do time. Não sei o que vocês acharam, né? Acho que também é uma crítica muito mais de vocês agora. Foi o time que propôs o jogo, que teve a posse, que tentou de um jeito, do outro, teve as melhores chances, né? Teve maior volume, foi muito prejudicado pela arbitragem, me desculpe, né? Não quero nem falar da arbitragem, mas foi um azar nosso ele dar aquele pênalti, porque depois o jogo virou só para um lado, o cartão só para um lado, falta só para um lado. E a gente sofreu um pouco também, tive que controlar os jogadores no intervalo, estavam muito revoltados com essa situação. Mas é aquilo que eu falei, né? Não adianta você ser melhor, ter mais volume, criar mais, no futebol o que vale é a bola na rede, né? E hoje foi um dia de inspiração, também a substituição, né? A lesão do Dudu acabou dando uma ajudada no Marquinhos, né? Porque nós estávamos controlando muito o jogo. Ele botou uma linha de 5 atrás, 3 zagueiros, mais o Pio e o Simões. Botou o Jean pra dentro, soltou o Everton mais como segundo volante, e naquele momento foi o único momento que eles tiveram melhor em campo, 6, 7 minutos, né? Até nós reencontrar a marcação, principalmente no intervalo. Segundo tempo voltamos melhor de novo, com domínio, mas a efetividade deles fez a diferença e eles foram competentes nas 2 chances que criaram. O clássico, ele remotiva o time, ele reacende o time, ou ele causa estragos, né? Isso é normal de todo clássico. Como é que você vai trabalhar a cabeça do teu jogador para esse time estar quarta-feira com um ânimo de Lisca? Não, tranquilo, dentro da produção que a gente teve, né? A gente produziu bem, a gente jogou bem, a gente não ganhou o jogo, tá sofrido por isso. Mas também essa história de clássico também já tá mudado muito, né? No ano passado eu vi um Grenal, o Grêmio ganhar de 5 e quem entrou na Libertadores, no outro ano o Grêmio ganhou o Grenal e quem entrou foi o Inter. O Inter ganhou as últimas 3 partidas. Usar isso como combustível de motivação também. Perder um clássico também deixa a gente ferido, né? Nos deixa ainda mais concentrados, mais focados para esse jogo decisivo contra o Uniclinic, depois Maranguape e depois contra eles também, né? Contra o Fortaleza. Ainda no meio disso tudo tem a Copa do Nordeste, que nós estamos muito bem encaminhados, né? Tem alguns times aí que vão precisar do nosso resultado, né? Principalmente na última rodada. Se nós empatarmos com Vitória, sai muitos segundos lugares eliminados e nós vamos jogar para vencer, para ganhar, né? Então nós temos muita coisa pela frente, né? E vamos buscar essa recuperação já contra o Uniclinic e o time tá doído, tá triste, mas sabe do potencial que tem, sabe que pode dar a volta por cima. Espera muito da dupla Rafael Costa e Bill. Onde foi que essa dupla hoje não funcionou como você esperava, Lisca? Não, acho que não conseguimos fazer os gols, né? Apesar do gol de pênalti do Rafael, tivemos chance com o Bill, tivemos chance com o Rafael também. Ele controlou bem depois que ele botou os 3 zagueiros, né? O Edmar, né? O Lima e o Max, né? A substituição acabou ajudando eles, né? A verdade é essa, né? A lesão do Dudu deu maior equilíbrio tático para a equipe deles, principalmente defensivo. Porque a nossa proposta tática no início foi superior, né? O Pio, eles estavam com uma linha de 3, mas o Bill e o Rafa encostados nos 2 zagueiros, eles não estavam conseguindo neutralizar, né? E o Marquinhos, quando teve a lesão, ele se apercebeu disso, botou uma linha de 5 atrás, fechou um pouco e aí jogou mais recuado ainda. Acabou achando um gol no final do primeiro tempo e depois manteve a mesma proposta no segundo. E aí foram felizes, né? A jogada do Jean, uma segunda bola, ele de costas serviu o Núbio pegou um chute de rara felicidade, cruzado. Mérito dos dois também, e a gente teve chance depois ainda de empatar. No finalzinho o Thiago ainda tirou uma bola legal, o Berna fez uma grande defesa, inclusive não sei se foi um engano meu, mas eu vi o Berna tomar 2 cartões amarelos, não sei se vocês viram isso. Vocês viram isso? Vocês falaram isso? Eu falei. Ele tomou 2 amarelos, gente. Ele tomou 2 amarelos, presta atenção, olha no tempo. Eu falei aqui, ele tomou 2 amarelos, porque ele dá lá no bolo de 3, mas ele tá de frente pro Berna, apesar de ele não mudar. Ele deu o cartão pro Berna, gente, ele vai dizer que não, mas ele deu o cartão pro Berna, né? Foi lamentável o que a gente viu aí depois, né? Aquele pênalti, na verdade, depois o jogo ficou todo apitado para um time só, né? Então, mas mérito deles, né? Mérito do Marquinhos também, que dentro da lesão achou uma constituição tática mais, vamos dizer assim, mais consistente. E acabaram, né, neutralizando um pouco melhor a gente, mas continuaram com aquela proposta de contra-ataque, de uma bola só, todo mundo no campo defensivo. E hoje estava numa tarde feliz, né? Futebol tem aquela coisa, né? Não é sempre quem tem a proposta, quem tem mais a bola, quem tem mais alternativas que ganha. Por isso que o jogo é tão apaixonante assim e faz com que um time, né, que jogue pragmaticamente consiga ganhar um jogo assim. Ficam lições desse jogo, Lisca? Que lição fica? Sempre fica a lição de poder matar o jogo, né? De poder controlar melhor, estar um pouco mais atento nessas segundas bolas. Os 2 gols dele teve erros nossos na última linha de 4, né? O Charles entrou muito para dentro e no outro o Fernando também, preocupados com a conclusão do Jean. Ele acabou servindo, mérito do Jean também, né? O Jean no meio deu uma nova mobilidade para eles.
Então fica várias lições, né? Nós vamos tirar várias lições, vamos conversar. Mas eu acho que o Ceará mostrou que tem condições de enfrentar o Fortaleza e de ganhar as próximas partidas. Ricardo Conceição entrou muito bem no segundo tempo. Pode ser que ganhe a vaga ali no seu time titular? Pode ser, uma ideia que a gente vem amadurecendo. O Ricardo vem entrando bem quando entra, hoje realmente entrou com mais dinâmica. Também mudamos o posicionamento dele na segunda parte, dentro daquilo que a gente viu no primeiro tempo. E entrou bem mesmo, vamos analisar bem para quarta-feira. A pontaria da rapaziada, você acha que deixou a desejar? Não, a gente criou, a gente teve as chances, né? Ela passou perto, ela deu na trave, o Berna fez duas, uma que inclusive no primeiro tempo ele fez uma baita de uma defesa, o juiz deu tiro de meta. Aquele chute do Rafael Costa, não sei se vocês viram isso também. Então acho que aquele pênalti, na verdade, nos atrapalhou, né? Porque ele teve que dar o pênalti, porque a mão estava muito acima. Aquele cara bloqueou a bola, né? E aí depois ele apitou só para um time, encheu o nosso time de cartão. As faltas eram iguais, ele não usou o mesmo critério, ele enervou bastante o nosso time. Mas mesmo assim a gente manteve a calma, a tranquilidade, poderíamos ter ganhado a partida, mas num lance de qualidade do Jean e do Núbio, né? O único chute que eles deram no segundo tempo no gol, eles acabaram fazendo gol. Obrigado. Tá aí a palavra do técnico Lisca, encerrada aqui a coletiva com ele, portanto, os dois jogadores, o jogador e o técnico foram disponibilizados para falar aqui com o pessoal da imprensa. Portanto, aqui do lado do Ceará é fim de papo. O Ceará que volta a campo na próxima quarta-feira, enfrenta a equipe... Jogo com o mando do Ceará no estádio Presidente Vargas contra a equipe do Uniclinic. E para essa partida, o técnico Lisca não contará com o João Marcos e o Charles. Portanto, a preocupação maior em relação ao sistema defensivo, né? Porque ele não tem ninguém no banco de reservas, ele tem o Carlão, é o substituto do Thiago Carvalho, mas fica aí a situação de perder o Thiago Carvalho, ficar com apenas um zagueiro e não ter nenhum zagueiro no banco de reservas, Adriano Júnior. Valeu, Rodrigo Cavalcante, ouvindo aí Edmilson e Regis, a coletiva de imprensa do Lisca. É uma pergunta para vocês, o Magno Cordeiro foi tão mal assim para comprometer pro lado do Ceará, como falou o Lisca, ou tem gente querendo transferir a responsabilidade da derrota do Clássico? Parte lá, parte cá. Vamos por etapa, tá certo? O Magno, acho que disseram para ele lá que não foi pênalti e ele compensou de certa forma, porque teve coisa, mas daí para justificar a derrota tá muito longe, tá certo? Se eu, por exemplo, eu fosse dar uma nota para esse cara, eu dava uma nota 4, tá certo? Teve um lance acolá, um chute do Rafael Costa, mas foi de longe. E ele estava na linha da bola, a bola foi no canto. O Berna colocou, desviou muito claramente, a gente viu ele marcou tiro de meta. O Ceará foi para cima reclamar, não teve assim. Mas são erros que um escanteio a mais, um lateral a mais, uma falta a mais, isso não vai influenciar, não. Na verdade, o Lisca, ele começa a encontrar desculpas para os seus erros, que não são tão evidentes assim, tá certo? Se você for olhar para o time do Ceará, você vai ver que o recado foi dado pelo técnico do Fortaleza, e foi dado de forma bem anterior, tá certo? Ele disse, numa entrevista que eu ouvi, o Ceará tem 2 jogadores, 2 atacantes excelentes. A gente precisa evitar que a bola chegue lá. Então o que acontece? Quem é que chega lá com bola? Cruzamento da esquerda com o Fernandinho ou da direita com o Comentar. Ou então uma passagem ou outra de alguém por ali para fazer um cruzamento das laterais. Então bolas lançadas na área. Então o que é que ele fez? Bloqueou bem o Comentar, no primeiro tempo não passou uma vez. O Fernandinho bloqueado também, ele entrou com três zagueiros, o treinador do Fortaleza, depois ele tirou um zagueiro, botou um meio atacante. Mas o Lisca esqueceu que se você tem 2 atacantes do nível do Rafael Costa e do Bill, você precisa que a bola chegue lá. Só que quem que faz essa jogada de meio campo? Quem seria o jogador capaz de fazer essa bola chegar redonda lá? Dos que tem hoje, o Biancucci. Mas ele decididamente não gosta do Biancucci. É uma questão muito particular, deve ser isso, né? Entrou o Jonathan, entrou o Ricardo Conceição, entrou o Siloé, entrou o Assisinho, mas ele disse, mas eu não boto, eu não quero meio de criação. Eu não vou botar o Biancucci, e não botou. Isso já vem de quanto tempo assim? Há quanto tempo eu venho dizendo aqui,
O Lisca não tem jogador de meio campo. Se sai gol, é pela qualidade individual desses atacantes que ele tem. Porque a bola só chega lá quadrada, porque quando você tem 3 volantes e nenhum tem característica de saída de jogo, no caso o Baraca, João Marcos e o Jonatas, e são afiliados dele, e esses aí são titulares absolutos, você perde a oportunidade de ter um meio de criação, porque ele entra com 3 meias, 3 volantes e 3 atacantes. E a bola não chega. Por mais qualidade que tenham esses 3 atacantes, vão receber sempre bola mascada. E é isso que acontece com o Lisca. Ele não gosta do meia que tem, ou a diretoria do Ceará resolve contratar um meia que agrade ao treinador Lisca, então vai ter problemas, porque vão fazer gols, mas na hora que precisar, ele sabe que tem essa deficiência. Ninguém cria, mas eu não quero alguém para criar, e aí fica o problema. O Biancuti vai ser um sacrifício a mais para o Ceará ver. O Regis, na coletiva de imprensa agora, o Lisca acenou com a possibilidade de colocar o Ricardo Conceição na equipe, né? O Ricardo parece que entrou bem no clássico e o Jonathan não está jogando bem. Parece que é por aí, pelo menos eu imagino isso. O Jonathan que sempre é preferido por ele, nas escalações. Mas ele falou que já vem amadurecendo essa ideia há um tempo de poder colocar o Ricardo Conceição na equipe. Ou seja, vai permanecer com 3 volantes. Eu faço essa crítica também, Adriano, de acordo com a sua pergunta, ao trabalho do Lisca nesse sentido. Na verdade, não só a Lisca, mas a qualquer treinador. Quando você não tem a competência ou a habilidade para mudar um esquema, para mudar o jeito de jogar da sua equipe, para tentar uma peça ou outra enquanto treinador, eu critico, né? Quando você teima, quando você fica nessa inércia tática de não querer mudar, muda a peça, mas não se propõe a mudar o esquema tático, eu critico. Eu acho que o futebol ele é dinâmico, eu acho que você tem vários esquemas aí e poderia testar outros esquemas. Vai você, Alex. Chegando por aqui o treinador Marquinhos Santos, mas repito, né, assumiu a equipe no início da semana, está chegando por aqui, vamos ouvi-lo na coletiva de imprensa, essa vitória de virada frente ao maior rival. Duas vitórias importantes. Acho que um jogo tático, né? Um jogo em que, só baixar um pouquinho, gente, um jogo em que o Ceará teve um grande início, foi superior à nossa equipe, né? Um lance determinante a do pênalti, mas o grupo teve equilíbrio, teve força mental, teve disciplina tática para buscar o empate em um segundo tempo, no meu ponto de vista, mais equilibrado, onde tivemos uma melhor postura, uma melhor distribuição em campo. Mas o grupo está de parabéns. O grupo está de parabéns porque teve uma disciplina, teve um equilíbrio e se portou, né, de uma maneira em buscar a vitória. Marquinhos, a sua postura do segundo tempo foi de uma equipe mais retraída, estava jogando para tentar ali o contra-ataque? Não. Circunstância do jogo, porque na verdade o Lisca foi inteligente, colocou ali o Ricardo Conceição, né, no intervalo, até para preencher melhor o meio, e o Jonathan vinha com cartão. Então nós tivemos que remanejar e hoje nós tivemos que quebrar o sistema ou se utilizar de 3 sistemas táticos no decorrer da partida. Isso é difícil. E o grupo está de parabéns. São atletas comprometidos, são atletas profissionais e que têm entendido, né, a filosofia de jogo. E hoje a quebra de sistema, o trabalho foi muito intenso, mas o grupo está de parabéns, que o trabalho foi deles, o resultado foi por eles, porque um acreditou no outro e não desistiu do jogo em nenhum momento. O Marquinhos, como é que você conseguiu remotivar esse grupo? Muitas dificuldades, muitos jogadores no departamento médico, e você conseguiu aí, logicamente no primeiro jogo você não comandou a equipe, mas 3 vitórias, o Fortaleza se reabilitando em 2 competições. Na verdade, não, eu não consigo nada, né? Acho que sozinho a gente não consegue nada. Eu cheguei aqui, encontrei uma torcida desconfiada, mas encontrei um grupo de profissionais de Série A, um grupo de profissionais qualificados, um presidente muito comprometido, o João Mota está disposto a fazer com que o Fortaleza retorne ao lugar merecedor. E isso me motivou a comissão técnica e os atletas entenderam, né? Acho que o trabalho do dia a dia, aquilo que a gente vem pegando individualmente e coletivamente, procurando montar esse modelo de jogo, mas hoje foi um jogo atípico, um jogo diferente de quarta-feira, um jogo que exigiu muito controle emocional e disciplina, mais ainda do que o jogo do esporte. Esse jogo tivemos que ter uma disciplina tática maior,
porque nós quebramos o sistema 3 vezes, os atletas entenderam essa quebra de sistema até conseguir encaixar, equilibrar a partida e buscar a virada. Marquinhos, tirando a entrada do Juliano, queria que você analisasse aí as substituições, a entrada do Núbio Flávio e do Clebinho. Novamente, né, por circunstâncias aí de lesões, nós tivemos que fazer a primeira mudança ainda no primeiro tempo, e isso compromete o trabalho do treinador, é difícil, né? Ainda mais com tão pouco tempo de trabalho. Mas foi como eu falei na minha apresentação, que para colocar o Fortaleza no lugar onde merece, né? No lugar onde merece, e é uma postura minha de dormir menos e trabalhar mais. E isso tem acontecido. Os dias têm sido mais longos, as noites mais curtas, e temos trabalhado muito, muito. Toda a comissão, né? O Henrique, analista de desempenho, o Rafael, que faz as filmagens, que faz análise de vídeo. Nós temos ficado lá no departamento muito tempo, passado da meia-noite, trabalhando, estudando, preparando, entendendo, né, os jogadores do qual eu não tinha conhecimento, né? Tem que ter a humildade de reconhecer que eu cheguei aqui e não conheci atletas que aqui se fazem presente, mas hoje é um pouco diferente, depois de uma semana, estudando o nosso elenco primeiro e estudando também os adversários. Então isso faz com que nós tenhamos aí esse equilíbrio, né, e essa confiança para colocar os atletas dentro de uma postura tática e aquilo que eu entendo que se faça necessário no decorrer das partidas. E é sempre assim que você chega em equipes, pega adversários difíceis e consegue vencer? Deus tem me abençoado, né? Essa é a verdade, assim, com muita humildade, com muito trabalho. Sempre quando um treino é dado para outra equipe é num momento delicado, né? E eu tive a oportunidade por 2 vezes de iniciar um ano. Um foi no Curitiba, onde nós fomos campeões paranaense, né? E brigamos em 2013 pela liderança da Série A durante 10 rodadas e foi a última equipe que caiu em invencibilidade na 13ª ou 14ª rodada. E no Bahia também. No Bahia nós iniciamos o ano, conquistamos o estadual lá, colocamos o Bahia no G4 dentro das 8 primeiras rodadas e depois eu saí, né? E peguei trabalhos daí que já estavam com sequência em dificuldade. E graças a Deus ele tem me abençoado, a gente conseguiu manter um trabalho e salvar principalmente o Curitiba por 2 oportunidades de cair a Série B. Você já percebeu, deu a entender hoje que seu time estava esgotado fisicamente por causa do jogo da quarta-feira que existiu bastante do seu time. Sem dúvida, né? Um jogo difícil, foi quarta-feira e eu falei isso para eles e eles sabiam disso, né? Então, a primeira parte do jogo, o primeiro terço de jogo, o time não teve a intensidade como teve contra o Sport. Contra o Sport era uma situação em que tinha que ganhar para se manter na briga pela classificação. No jogo de hoje era uma situação que eu passei a eles que nós trabalhávamos com 2 resultados. O resultado da vitória que nós íamos buscar e um resultado de empate para que mantesse, né? Pelo menos se mantesse nós na primeira colocação geral. O time teve equilíbrio, o time soube jogar o jogo, né? Soube manter a disciplina tática, soube manter uma postura muito equilibrada, muito forte mentalmente. Eu quero ressaltar isso, o time foi muito forte mentalmente. Mérito deles, de comprometimento, de treinamento e um grupo que eu vejo que com muita disposição esse ano pretende, né, fazer um ano diferente e colocar o Fortaleza onde o Fortaleza merece. Creio que seja muito bom pro técnico tirar um cara do banco, colocar no jogo, o cara vai lá e decide o jogo, principalmente no clássico. Nesse caso, além do Núbio Flávio estar iluminado, Marquinhos Santos também estava iluminado quando faz uma substituição dessa? Eu agradeço, mas não, a gente trabalha, né? E assim, no jogo passado eu tinha já a intenção de colocar o Núbio, mas por questões de lesões, como foi se desenhando o jogo, né? E foram desenhando as substituições, eu não pude fazer essa alteração. E hoje não. Hoje, na oportunidade que teve, que precisava ser um pouco mais incisivo, né? Porque o Fernandinho, ele vinha criando uma dificuldade pelo setor esquerdo muito grande, junto com o Serginho, dobrando toda hora em cima do Pio. Então, e o Juninho não estava conseguindo acompanhar pelo desgaste de jogo de quarta. Então, taticamente, eu tinha que ter esse jogador de profundidade, que viesse recompor, que viesse compactar a equipe defensivamente, mas que tivesse, né, essa competência, essa qualidade pelo lado do campo. E o Núbio entrou muito bem, mérito dele, é um menino que trabalha muito, é um menino que se esforça e que vem procurando evoluir. Pôde nos ajudar e principalmente ajudar o Fortaleza na partida de hoje. Ô Marquinhos, durante os treinamentos você treinou algumas situações táticas. Você imaginava que poderia alternar num jogo como esse e logo após
o primeiro gol do Ceará, você teve que tirar o Dudu Cearense, a situação toda e recompor a equipe? É complicado, né? É claro que você, como treinador, como comandante de uma equipe, você tem que se preparar para a partida, né? E meus times, eu digo que meus times não são engessados, tem modelos de jogo, né? Então nós estamos trabalhando um modelo de jogo, mas eu falei para ele durante o treinamento de ontem, e em especial hoje na preleção, que nós poderíamos quebrar o sistema, né? Em função do adversário. E nós conseguimos fazer essa quebra de sistema antes de mudar até a peça, né? Antes de o Juliano entrar, nós já tínhamos colocado o Pio na linha defensiva e nós tínhamos colocado o Max para dentro e empurrado o William Simões na segunda linha e o Jean para dentro também. Mas aí quando o Dudu sentiu, nós tivemos que remanejar, complicou um pouco mais taticamente, mas aí o Juliano compreendeu perfeitamente, é um atleta que ressalto, entrou em duas situações complicadas e foi muito bem, né? Não só hoje, mas no jogo de quarta-feira frente ao Sport ele também entrou numa situação muito difícil, que é difícil na posição dele o atleta entrar com o jogo já em andamento e ele correspondeu muito bem taticamente e tecnicamente. Ô Marquinhos, uma coisa que chama a atenção no Fortaleza é a... Então vamos por aqui encerrando a coletiva com o Marquinhos. Como ele disse aí, né? As mudanças foram táticas, principalmente a entrada do Núbio Flávio, que acabou fazendo o gol da virada por conta das bolas que estavam sendo alçadas nas costas do Pio, e o Juninho, que não estava mais acompanhando o Fernandinho, lateral esquerdo da equipe do Ceará. Adriano. Muito bem, Alex Oliveira, na coletiva de imprensa do Marquinhos Santos, técnico do Fortaleza, que em 2 jogos, à frente do comando técnico, vencendo 2 grandes equipes, o Esporte Clube do Recife e agora o Clássico Rei aqui do nosso futebol, vencendo o Ceará. Depoimento do Marquinhos aí, Regis. São 2 jogos, não teve muito tempo para trabalhar, não pôde repetir a mesma escalação nesses 2 jogos que comandou, teve que improvisar, mas que situação é essa, né? Que ele chegar, como ele falou, a torcida no momento de desconfiança da equipe, nesse momento de transição, o momento não era bom do Fortaleza, mas depois de vencer 2 grandes adversários, as coisas começam a caminhar positivas para o Fortaleza. Agora a questão é a seguinte, a recuperação de jogadores, porque dá certo uma vez, dá certo 2 vezes, mas jogar improvisado o resto da vida e com problemas, fica complicado. Vai ter uma hora que o Marquinhos vai ter que arrumar essa equipe, sem mexer muito, vai ter que dar uma sequência para os mesmos jogadores em campo, não ficar mudando muito. Sei que ele está mudando, mas não é porque ele quer, é pela circunstância que faz com que ele mude, mas pelo menos é um início positivo, né? Mas o Djavan até estava brincando aqui comigo, são 2 jogos, aí ele pergunta pro Regis se já deu para sentir o dedo do treinador nesse time aí depois desses 2 resultados, mas assim, a gente pergunta brincando, mas na seriedade, porque são 2 jogos no curto espaço, mas é o trabalho do Marquinhos que está começando. Bem, abraço aí para o amigo de Djavan Rosa. Bem, eu acho que ele tem visto aí um pouquinho sim do trabalho do Marquinhos Santos, que é um treinador, Adriano, nos parece de muita lucidez. Ele vê o jogo muito claramente. Eu acho interessante as entrevistas, as poucas que ele deu, né, os 2 pós-jogos nessa semana, o de quarta e o de hoje. Primeiro, ele reconheceu que o Ceará foi superior durante a partida, a fala dele aí nessa entrevista. Também outra coisa que ele achei interessante que ele falou, ele até meio que se isentou disso, claro que ele está nesse contexto, mas ele colocou muito mais um mérito para o elenco, que reconheceu, aliás, que assimilou bem as mudanças táticas, inclusive as mudanças táticas dentro da própria partida. Então, mérito dele, mas também mérito muito do elenco também, né, por essa qualidade, por saber, né, essa hora mesmo, essa mudança por necessidade, claro, interessantíssimo. E ele também vem dando uma sorte, né, Adriano? O que ele vem improvisando vem dando certo, muito pelo comprometimento também dos atletas que precisavam dar uma resposta para a torcida, para a imprensa, para si mesmo, né, para o grupo como um todo. E assim, muitos problemas. O Fortaleza com muitas baixas no seu elenco. E você falou bem quando tem que agora colher esse período de recuperação desse elenco. Porque, como você bem frisou, Adriano, deu certo uma vez, deu certo 2 vezes, mas não vai dar certo a vida toda. Então, uma hora ele vai ter que contar com esses outros jogadores, até alguns que são os titulares ou os especialistas das posições, para
ver como é que ele vai armar esse time do Fortaleza. Nesses 2 últimos jogos deu muito certo. O que ele teve de mudar, ele conseguiu. Agora chama a atenção também, Adriano, uma coisa, mérito do treinador Lisca encurralar o Fortaleza, isso foi palavra do Marquinhos, né? Eu estou parafraseando. No segundo tempo, ele não teve essa postura defensiva, o Fortaleza não ficou atrás grande parte do segundo tempo porque quis, não foi uma imposição do Marquinhos Santos, não foi uma tática do Fortaleza, e sim mérito do Ceará que conseguiu encurralar. Agora, mais mérito ainda, como também falou bem Edmilson Maciel, foram as substituições do Marquinhos a fim de acabar com essa pressão do Ceará em cima do Fortaleza, e ele foi muito feliz, principalmente a do Clebinho e a do Núbio, né, que foram as duas que ele não precisou fazer. O Núbio foi o protagonista do gol da vitória, né? E aí foi e se posicionou também muito grande. Bem. Ele soube ler que o Juninho já não acompanhava, né? Então também é uma questão defensiva, tática, né? E ainda colocou o Núbio para ser o herói do jogo, para fazer esse segundo gol. O Clebinho ali para segurar bem lá pelo lado esquerdo no segundo tempo, controlou bem o jogo, colocou a bola no chão. Não apareceu tanto o Clebinho, e o Núbio acabou sendo o protagonista aí da partida com o gol da virada, o gol da vitória. Mas o que fica assim pra gente aqui é uma leitura bem interessante, tem o treinador com relação ao seu time. E ele também falou sobre isso, que ele tem estudado muito o próprio elenco, teve a humildade de reconhecer que não conhecia bem os jogadores, as características, e está estudando. Então, bem interessante, bem promissor esse início de trabalho do Marquinhos Santos. Adriano? Olha só aqui, o Emílio do Mudubim, ouvinte, ele fala aqui que o Arlindo Maracanã tinha razão. Quando o time ganha, o Lisca é o cara, mas quando o time perde, ele coloca a culpa no time e no elenco. Ele é muito doido e chorão. Aqui o torcedor falando, criticando aqui o treinador do Ceará, o Lisca. Mas ele reclamou mais de arbitragem, não reclamou nem do time dele não é, Regis e Edmilson? Ele falou mais. Ele citou muito em arbitragem. E até como a Edmilson já colocou, de modo um tanto injusto, né? Em algumas coisas que ele falou, eu até concordo com o olhar dele, quando ele disse que o árbitro começou a se complicar na marcação das faltas após o pênalti. Isso realmente aconteceu e ele amarelou muito o time do Ceará. Eu até citei uma jogada do Charles que foi na bola, mas que ele marcou a falta e ainda deu um cartão pro Charles. Acho que no Clássico Rei, o árbitro experiente, ele tem que segurar algumas jogadas que não foram ríspidas, não foram violentas, e inclusive não foram faltas, só foram mais pegadas, mais duras essas jogadas, e ele deu falta e ainda deu cartão. Então, ele com mais experiência em Clássico Rei, se tivesse, né, o primeiro Clássico Rei dele, teria segurado um pouquinho mais alguns cartões, mas como o Edmilson bem frisou, nada que tenha influenciado no resultado. Um escanteio outro, um lateral outro, uma falta outra, mas que não foi definidor para o placar final, isso com certeza. Grupo Aurorense, construção civil, parafusos, ferragens e metalúrgica. Augusto dos Anjos, 1713, com telefone 3484-6533. Primos Motopeças tem mais de 7 mil itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua 24 de maio, 1222. Flacão de milho tem que ser Coringa. Qualidade, preço e tradição. Vitalidade é Cuscuz Coringa. Pedidos 85-98802-8826. Shopping da Construção, material de construção, hidráulico, luminárias e tintas. Avenida Silas Munguba, 2751, próximo ao S, 3111-2700. Imóvel é o bem mais precioso de uma família. Lopes Imóveis possui os maiores lançamentos da cidade. Oswaldo Cruz, número 800, esquina com Dom Luiz, 3198-6666. Carneiro e Companhia, na Gustavo Sampaio, 525, por trás da Secretaria de Segurança. E espetacular self-service sem peso, mais de 40 opções, apenas R$10,99. Ligue. Com Jana e Jorge Café, de segunda a sexta, de 1 às 3 da tarde, aqui na 3FM, nos 91,3. Colégio Cícero Nogueira, educando gerações com valores. Do infantil ao pré-vestibular, agora com sistema de ensino integral no infantil. 3228-4107. Edmilson Maciel, algo mais a acrescentar depois desse resultado do Clássico Rei, a vitória do Fortaleza 2-1, porque nós vamos partir para a escolha do craque bola na rede. Pois é, Adriano, fica o exemplo, né? O Lisca, da sua maneira de pensar, de ver o futebol. Ele finda desperdiçando 2 grandes atacantes que o Ceará tem, o Rafael Costa e o Bill. E ele acha que na individualidade desses 2 vai resolver o problema. E povoa o time de volante, tome volante, um não tá bem, bota outro volante, coloca outro volante. Quem vai estruturar esse meio campo?
ele parece que não gosta do Biancucci, deve ser algo pessoal. Você lembra no ano passado? Agora é muito perseguido esse argentino, né? Porque é o terceiro clube que perseguem ele, se for o caso. Verdade, deve ter algum problema de relacionamento. Mas o Lisca tem essas coisas. Ele adorava no ano passado um tal de um Fabinho. Então, jogou 7 vezes com ele, não fez uma partida que prestasse. Agora não gosta do Biancucci, mas adora o Jonathan, tá certo? Então ele tem essas coisas. Não é bem o time que ele olha, é ele, eu gosto dele. E aí gera esse tipo de coisa que vai ser pressão em cima dele. Porque treinador que perde clássico já está balançando, se perder a próxima, certamente não segura, viu, Adriano? Perfeito, então vamos agora partir para a escolha do craque bola na rede, o melhor jogador do primeiro Clássico Rei de 2016. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. Eu tô curioso para saber quem a nossa equipe vai escolher como o melhor jogador da partida, o craque Bola na Rede do Clássico Rei. Primeiro Clássico Rei do ano. Vamos saber agora então da nossa equipe quem será o escolhido. Eu começo com J. Rômulo. Jotinha, pra você, o melhor jogador da partida, o craque bola na rede, aquele cara que tirou onda aí no jogaço de hoje. Antes de votar, Adriano, me permita só tecer um pequeno comentário e deixar um recadinho aqui. Eu concordo em tudo que os nossos comentaristas disseram, tanto o Regis como o Edmilson Parcel. Eu acho que o Lisca hoje pisou na bola, tá certo? Eu vou até soltar isso aqui pra ele, ó. Acorda, hein, Lisca? Acorda porque perder clássico... A corda tá arrebentando. Oi? A corda tá arrebentando. Pois é, do duplo sentido. Acordar para essa corda não arrebentar, né? O negócio é sério. Perder o clássico, meu amigo. Torcedor não admite, né? Mas eu acho que ele realmente abdicou de deixar pelo menos 2 volantes, colocar um meia, o Emanuel Biancucci, sei lá, para poder armar jogadas, porque concordo com o que o Edmilson e o Regis falaram em relação a essa bola não chegar para os atacantes. E eu vi o Bill, ó, muito fora da área, buscando o jogo aqui, fazendo cruzamento, quando ele é um homem de definição. Não concordei muito com o Lisca hoje não, mas eu vou votar no Ricardo Berna, que fez grandes defesas, inclusive no finalzinho do jogo, ele defendeu um chute do zagueiro do Ceará, o Thiago Carvalho, que poderia decretar o empate. O Núbio Flávio fez o gol da vitória, aliás, um belo gol, o que deu a vitória à equipe do Fortaleza, mas se não fora também as defesas do Ricardo Berna, o time não teria ganhado essa partida. Então meu voto para o Ricardo Berna, que fez grandes defesas, tá bom, Adriano? Tá certo, Jota. Até a próxima, quarta-feira tem mais. Quarta-feira, a vida não para, né? O futebol não para e a torcida do Ceará tem que entender que uma partida perdida não significa que o campeonato está perdido, né? Tem que incentivar o time, levar esse incentivo quarta-feira, porque vai pegar também uma pedreira. Não pense que o Uniclinic vai vender barato uma derrota para a equipe do Ceará, não. E o Ceará com esses problemas, desfalcados, poderá só ter um zagueiro, alguém improvisado, enfim, vai ser complicado e o jogo vai ser muito difícil para o Ceará contra a equipe do Uniclinic. Tá bom, queridos? Um abraço a todos. Valeu, J. Rômulo escolhendo o Ricardo Berna, o goleiro do Fortaleza, como craque bola na rede. Vamos com Edmilson Maciel, para você o craque bola na rede. Fala, seu Edmilson Maciel. Pois não, você queria saber quem é o craque do jogo, né? Exatamente. Qual é o nome desse camisa, esse lateral esquerdo que é meia, né? Jean Mota, né? Aquilo que o Ceará não tem, que o Lisca não gosta, Fortaleza tem de sobra. Ele deu um passe perfeito pro Anselmo fazer o gol. E deu o segundo passe pro Núbio Flávio fazer o gol. Tomou conta do meio-campo. Não é um jogador de marcação, é um jogador de criação, tá certo? E dos pés dele saíram as 2 assistências para os gols da vitória do Fortaleza. Por excelência, é o Jean Mota o craque do jogo.
Craque bola na rede, Jean Mota para Edmilson Maciel. Boa noite, Edmilson, para você. Boa noite, até amanhã. Valeu, Edmilson Maciel, escolhendo o Jean Mota como o craque bola na rede. Vamos com Regis Melo, cara que também comentou a partida ao lado de Edmilson Maciel. Para você, o craque bola na rede. Você que pensa o jogo com a galera. Bem, Adriano, eu concordo com o Edmilson Maciel quando fala da atuação, da enorme atuação do Jean Mota. Ele tanto foi decisivo porque deu os 2 gols, como também foi um gigante na parte defensiva, na parte tática do Fortaleza. E era quem conseguia conduzir essa bola do Fortaleza com qualidade. Às vezes num passe, às vezes na força, na velocidade. Então, o Jean Mota também, na minha opinião, foi o craque, bola na rede. O primeiro gol, ele saiu praticamente da zaga dele, driblou o João Marcos, tocou pro Juliano, foi pro meio de campo, recebeu a bola do Juliano e deu o passe pro Anselmo. Então é muita qualidade, muita força, velocidade também. Jean Mota, o craque, bola na rede. Adriano Júnior. Valeu, Regis, boa noite pra você, até a próxima. Boa noite, meu caro, boa noite também para Djavan Rosa. É um prazer novamente trabalhar na equipe Bola na Rede em mais uma jornada. Valeu, Adriano. Valeu, Regis Melo, o cara que pensa o jogo com a galera. Olha só, tem alô aqui pro Lucas e pra Terezinha de Maranguape. Galera, torcedora tricolor, né? O pessoal tá animado hoje. O Leão ganhou o clássico contra o Ceará e tá participando muito aqui da nossa interatividade. Tem o Fabrício do Barroso 2, esse aqui é Ceará, tá conosco aqui também no lance final. Vamos com Alex Oliveira, pra você, o craque bola na rede. Craque. Vamos lá, Adriano, botar no craque bola na rede. Olha, Adriano, eu tinha aqui 2 jogadores para dar o meu voto. O próprio Juliano, que entrou no lugar do Dudu Cearense e que esteve também na jogada do primeiro gol, mas o Jean Mota hoje foi o craque bola na rede, na minha opinião, também. Pelo que fez, pela apresentação, um jogador que vinha sendo improvisado na lateral esquerda, estava desempenhando bem a função, foi para a função que é dele, que foi contratado para o Fortaleza ano passado para ser meia, está saindo bem. Então, para mim, craque bola na rede, Jean Mota. Valeu, Alex Oliveira, até amanhã no Faixa Nobre do Esporte. Até amanhã, um abraço a todos, uma ótima noite de domingo e amanhã estaremos juntos no Faixa Nobre do Esporte. Valeu, garoto, vamos aqui, alô aqui para Márcio da Barra do Ceará, também tá conosco, dizendo que o Ceará tem que contratar zagueiro, o mais rápido possível, que ele fala que a zaga do Ceará tem falhado muito, na opinião dele, e com essa zaga não dá. Vamos com o Rodrigo Cavalcante, para você, Rodrigão, craque bola na rede. Olha, Adriano, se fosse para votar mesmo realmente que eu queria votar, eu votaria no Marquinhos Santos, que deu um nó no Lisca no segundo tempo. O domínio territorial do Ceará, ele não vale de nada, porque toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá. E como o próprio Lisca explicou, ele fez um paredão e segurou o Ceará. E na chance que teve, matou o jogo. Mas como nós temos que votar num jogador, eu voto no Jean Mota, que foi o principal assistente do Fortaleza hoje. Deu passe pros 2 gols. Portanto, o Jean Mota numa belíssima atuação, merecida a vitória do Fortaleza, que aproveitou os momentos e fez os seus gols e conseguiu essa primeira vitória nesse primeiro clássico de 2016. Valeu, Rodrigão, amanhã tem Faixa Nobre do Esporte. Abraço, Adriano, abraço aos amigos ligados na transmissão da equipe Bola na Rede e até amanhã no Faixa Nobre do Esporte. Valeu, Rodrigo Cavalcante escolhendo também o Jean Mota como o craque bola na rede. Então, o Jean Mota que jogou hoje no meu campo do Fortaleza, deu os 2 passes os gols do tricolor. Escolhido então pela maioria da equipe Bola na Rede como o melhor do jogo, o craque bola na rede. Olha só, tem alô aqui pro Bruno no Mucuripe, que tá conosco aqui hoje, bombou demais aqui a interatividade, né? Dia de clássico, a galera participa bem mais aqui, mais de 3.000 mensagens, o pessoal tem que nos perdoar porque é impossível a gente conseguir ler todas as mensagens, mas fica aí, né, o nosso agradecimento para você que esteve conosco na interatividade. Romário MP100 também tá ligado conosco. Ele disse que acertou o placar, cara. 2-1 pro Fortaleza. Tá aqui dando o recado dele. Madeline do Siqueira também tá conosco. Tem muita gente aqui. Eu lamento muito. A gente não tem tempo de ler todo mundo, o nome de todo mundo aqui. Por aqui também o Riquinho da Ponta d'Água em Beberibe, também conosco aqui. Quem estava conosco? Maílson e Jonathan, do Presidente Kennedy. Antônio Marcos, Passarinho, Henrique, João, Geraldina, galera aqui conosco, Taila, Vitor e Maurício. Tem muita gente boa aqui conosco, galera do Carlito Pamplona, o Hélio
no Bar do Peba também está conosco. Gostaria de ter mais tempo para ler o nome da rapaziada. Leonardo de Maracanaú, o Ederson de Calcaia. E a gente vai encerrar aqui mandando alô pro Arthur Boy. E pro... exatamente, Arthur. E tem também aqui o... Tem mais aqui... Adelson do Parque São Vicente. Marcos Silva também está conosco aqui no Parque Iracema em Maranguape. E tem aqui Arthur e Alano Eloy também conosco. Valeu então, galera. Obrigado aí pela participação, pela fortalecida aqui na nossa interatividade. Bola na Rede Zap 989351841. Agradecendo sua audiência desde as 5 horas da tarde no pontapé inicial. Pré-jogo, Clássico Rei, pegou fogo hoje na Arena Castelão. Galera que pôde assistir o clássico aí, parabéns. Acho que tudo correu bem, né? Pelo menos dentro do estádio. Fora que tivemos aí confrontos e tal, policiais feridos. Isso que a gente quer que acabe no futebol. Isso não combina com esporte, não combina com lazer, não combina com futebol. Mas deu Fortaleza no primeiro Clássico Rei de 2016. Vai ter o jogo da volta. O Ceará vai dar o troco, Fortaleza pode vencer de novo. Tudo pode acontecer no futebol, né? Vamos esperar que vença sempre o melhor e que prevaleça sempre o bom senso. Paz nos estádios é o que nós pedimos sempre. Olha só, pelo Campeonato Carioca, o Fluminense empatou em cima da hora. Tava perdendo pro Botafogo e no finalzinho o Gum, aos 47, empatou pro Fluminense 1-1. Fluminense e Botafogo lá em Volta Redonda. Terminou agora há pouco essa partida pelo Campeonato Carioca. Encontro marcado amanhã, a partir de 8 horas da noite, tem Faixa Nobre do Esporte, sempre de segunda a sexta, de 8 às 9 da noite. Agradecendo o DJ de Javan Rosa nas carrapetas comigo, lá na cabine do Castelão, Pedro Alan Hanover e o nosso amigo Adailton. E você vai continuar por aqui, né? A gente deseja uma boa semana, um excelente final de domingo e uma semana abençoada para todo mundo que acompanha aqui o trabalho da equipe Bola na Rede, Futebol Bola na Rede, Faixa Nobre do Esporte, enfim, a programação esportiva da 3FM. Mas fica aqui, são 9 e 8. É uma programação agora muito fora do normal para você terminar esse domingo e começar a semana com o pé direito, hein? Tô indo embora, voltando amanhã, 8 horas da noite no Faixa Nobre do Esporte. Se prioritou. Vem curtir o melhor do forró. E a melhor rádio falo pra vocês. E todo